Menina, você não vai acreditar no que esses olhos cansados viram. Era um domingo como qualquer outro. Eu estava sentada na praça, tricotando como sempre, quando a tranquilidade da cidade se dissipou. Meu nome é Francisca, mas pode me chamar de antena parabólica, porque eu sei de tudo o que acontece aqui antes mesmo de acontecer. Dizem até que tenho um pacto com o vento, porque as fofocas chegam até mim antes mesmo de saírem da boca das pessoas. Bem, naquele domingo abençoado, a missa estava lotada, mais cheia que uma vitrine de loja de doces na véspera de Natal. E o padre, aquele homem que parecia modelo de perfume importado, estava lá no altar, bem vestido, a batina impecável, e usando um perfume que dava para sentir do fundo da igreja. De repente, a porta da igreja se abriu, e uma mulher entrou com uma criança nos braços. Ninguém a conhecia, mas o que ela fez ali? Nossa! Até desfez meus pontos de crochê. Mas para realmente entender essa confusão, preciso que vocês curtam e comentem aqui embaixo, não importa de onde estejam assistindo. Quero saber até onde essa fofoca vai chegar. Agora preciso voltar no tempo e contar como essa novela começou. Aqui em Santa Clara, somos poucos, mas temos ouvidos atentos. Todos nos conhecemos. E quando não nos conhecemos, inventamos histórias. A igreja é o coração da cidade. Todo domingo é sagrado. Se você faltar, na segunda-feira vão te perguntar no mercado: onde você estava ontem? Aconteceu alguma coisa com você, ou você só está com preguiça? Nasci nesta terra. Cresci, casei, criei meus filhos e enterrei 2 maridos. Cada um com suas próprias complicações, mas essa é outra história. E veja bem, vi muita coisa nesta vida, mas assim como aconteceu com o novo padre, Ave Maria, menina. Antes dele, tínhamos o padre Ernesto. Um senhor mais velho, careca como uma espiga de milho, barrigudo, e com uma voz que nos embalava para dormir durante seus sermões. Só que ele se aposentou e foi morar com a irmã. E foi aí que chegou seu substituto. Quando vi aquele homem, menina, quase deixei cair minha almofada de crochê. Jovem, alto, moreno, com olhos escuros que pareciam guardar segredos de novela, e aquele sorriso, aquele sorriso. Deu arrepios até na freira mais endurecida. O nome dele? Padre Tiago. Mas eu imediatamente o apelidei de Tentação Divina, porque até uma devota senhora de 90 anos começou a se arrumar só para ir à missa. Durante sua primeira homilia, sentei-me no meu lugar estratégico, a terceira fila à direita, de onde eu podia ver tudo. E veja só, a plateia estava em silêncio, boquiaberta. As mulheres estavam mais pavoneadas do que cavalos de desfile. Quando ele disse: "Boa tarde, irmãos", com aquela voz aveludada que era como um beijo no ouvido, senti meu radar de fofoca disparar. E eu disse para minha amiga Evanir, que estava sentada ao meu lado: "Evanir, esse padre é bonito demais para ser só um padre. Tem algo a mais aí." Ela me cutucou com o cotovelo. "Francisca, pelo amor de Deus, o homem acabou de chegar." "Só estou dizendo, mulher. Frutas bonitas demais ou estão azedas ou tem algum inseto. E um homem bonito demais na igreja." Ele sempre está escondendo alguma coisa. E infelizmente ele não tinha razão. Durante os primeiros meses, a cidade ficou encantada com o padre Tiago. As missas lotavam. Os jovens voltaram à igreja. Até as solteironas trouxeram seus vestidos antigos. E ele falava bem, sabe? Misturava a Bíblia com música, falava de amor com metáforas cinematográficas e até sorria no final. Uma bênção ou uma armadilha. Mas minha antena continuava a me dar sinal. Eu nunca tinha visto um padre tão elegante em pleno verão. O sol batia forte sobre nós, e lá estava ele imaculado sem uma gota de suor. E aquele perfume? Não era incenso, era algo caro. Um padre que cheira muito forte, na minha opinião, ou é vaidoso ou está escondendo um pecado. E foi aí que começaram os rumores. Dona Clarita, que mora perto da igreja, jurava que o via saindo nas tardes de terça-feira, mas não na caminhonete da paróquia. Era um lindo carro prateado, daqueles que só se vê em novelas mexicanas. E ele sempre voltava à tarde,
sorrindo como se tivesse aprontado alguma travessura. E havia mais. Dona Berta, a faxineira da casa paroquial, disse que todo mês recebia uma carta perfumada. Era escrita com letra feminina e o remetente tinha sempre o mesmo nome. Mas ela nunca conseguia lê-la direito. Sabia apenas que começava com T. Foi aí que a curiosidade falou mais alto. Eu, Francisca, não deixo nenhuma fofoca passar despercebida. E quando o vi derrubar uma bala de menta no chão da sacristia, fui atrás dela. Era uma bala de menta elegante, daquelas importadas. Mas o detalhe que me arrepiou foi o bilhetinho colado nela. Para o meu amor, T. T de quê? De tequila? De tentação? De... Tânia, amiga, eu soube naquele instante que as coisas iam ficar difíceis. Corri para a casa da Evanir com a bala na mão. Passa o café, minha boca está salivando. Os olhos dela se arregalaram quando lhe mostrei os doces e o bilhete. Francisca, você acha que o padre tem esposa? Acho que não, Evanir. Tenho certeza disso. E assim começou nossa missão sagrada. Descobrir o que o padre Tiago escondia. Todas as terças-feiras ficávamos de vigia. Eu na praça, disfarçada com meu crochê. Ela na janela, fingindo regar uma planta. E todas as terças-feiras, ele saía com a mesma pasta de couro e o mesmo carro reluzente. Sempre às 2 da tarde, como se fosse dia dos namorados. Mas, amiga, o que descobrimos depois disso? Ave Maria Puríssima. Nem mesmo nas novelas mais ousadas da televisão a história chegou a esse ponto. Assim, depois de descobrirmos esse detalhe sobre a bala, Evanir e eu nos tornamos investigadoras profissionais, com equipamentos de última geração. Uma agulha de crochê, uma planta seca e 2 línguas afiadas. Todas as terças-feiras, pontualmente às 2 horas, o padre Tiago chegava, vestido de smoking, exalando perfume a quilômetros de distância, entrando naquele carro prateado com placas de outra cidade. Mas batina? De jeito nenhum. Ele se vestia como se estivesse vendendo planos funerários de luxo. Ele dizia para Evanir: um padre de calças de linho, sapatos engraxados e perfume francês não vai visitar os doentes, Evanir. É um compromisso marcado. E se for um retiro espiritual? Perguntou ele. Um retiro, Evanir? Com uma pasta executiva? Só se for um retiro num motel com buffet. Aos poucos, outras mulheres da cidade também começaram a notar. Dona Clarita disse que o carro dele cheirava a mulher rica. Dona Teresa, que trabalha no supermercado, disse que uma vez o viu sair do carro com uma pequena sacola de uma farmácia de Monterrey. Mas ele nunca comprou nada na farmácia local. Pensei. Ou ele só fica doente quando viaja, ou está escondendo remédios que não são vistos por aqui. Numa terça-feira, tomei coragem e pedi uma carona a Theo, filho do senhor Manuel, que estava indo para a cidade grande. Seguimos o carro do padre à distância, tentando não chamar a atenção. E acredite ou não, o espertinho pegou um atalho e sumiu pelas estradas de terra. Ele nos deixou abandonados na beira da estrada. Eu disse a Theo: esse padre conhece cada canto desta região melhor do que um entregador de pizza. Ele definitivamente está fugindo de alguma coisa. O tempo passou e ele se tornou cada vez mais bonito, perfumado e alegre. Mas minha intuição estava mais inquieta que uma galinha em um dia tempestuoso. Então, num domingo, lá estava eu, sentada na terceira fila, com a Evanir ao meu lado, prestando atenção ao subtexto do sermão, quando o padre tirou um lenço do bolso e, junto com ele, uma bala caiu no chão, igualzinha à primeira. E sabe o que mais? Com outro bilhete preso, mas dessa vez dizia: estarei te esperando com amor, T. Menina, inventei uma história na hora. Tinha esquecido meu terço no banco e voltei sorrateiramente. Peguei os doces mais rápido que uma criança pegando doces em uma festa junina. Levei para casa e liguei para Evanir. A situação é séria. Ela não é uma mulher qualquer. Ela está esperando por ele. E com amor. E o que significa o T? Perguntou Evanir. Da Tânia. Eu senti isso no meu íntimo.
Uma mulher que manda balas com um bilhete assinado é uma mulher séria. Ela é uma namorada de verdade, não um caso passageiro. Foi então que Evanir se lembrou de sua prima, Conchita, que mora na capital. Ligamos para ela. Ei, Conchita, você conhece alguma Tânia por aí que esteja namorando um padre? Nossa, que coincidência! Ela respondeu. Sim, tem uma aqui no bairro, uma garota chamada Tânia. Todo mundo diz que ela mora com um padre, mas ele só aparece na casa dela às terças-feiras, escondido num carro prata. Assim que ouvi isso, gritei tão alto que o rádio desligou. Evanir derramou o café e ficou branca como um papel. É ele, Evanir, não há mais dúvidas. O padre Tiago está escondendo Tânia na capital. E mais, ele tem uma visita marcada toda terça-feira. Chegamos a criar um caderno. Dossiê Tiago, volume 1. Anotávamos tudo, a hora em que ele saiu, as roupas que vestia, o perfume, a cor da gravata. Se um carro prateado passasse, ficávamos em alerta. Um dia eu estava na praça como de costume, fazendo meu crochê de espiã, e o vi voltando. Ele carregava uma pequena bolsa, disfarçada de remédio. Mas nenhum remédio vem em uma embalagem rosa com uma fita de cetim. Evanir, fico pensando, o que será que ela tem nessas bolsas? Pode ser um presente. Um presente para quem? Para o menino Jesus? Mas não era um presente, nem era remédio. Era um segredo. E segredos, minha filha, mais cedo ou mais tarde, acabam vindo à tona. No domingo seguinte, chegou o ponto de virada. Estávamos na missa da manhã, tudo normal, até que, de repente, a porta da igreja rangeu e uma mulher entrou carregando uma criança. A mulher mais bem vestida que já vi por aqui. Sapatos de salto-agulha, cabelo liso como em um comercial de shampoo e um olhar que dizia: vim para resolver isso? E o padre, menina, quando ele viu a mulher, empalideceu. Não apenas empalideceu, ele ficou transparente. O menino olhou para o altar, apontou com o dedo mindinho e gritou: pai, fiquei boquiaberto. Evanir apertou meu braço. Francisca, você ouviu? Sim, eu ouvi. E senti aqui no meu peito. É o filho dele. E foi ali, naquele momento, que eu entendi. A situação era mais séria do que parecia. A missa tinha se transformado num circo. E o padre, no palhaço que tinha esquecido a peruca. Mas, minha filha, isso é só o começo. Porque o que a mulher disse em seguida, ninguém na aldeia jamais esqueceu. Menina! Naquele instante, a igreja ficou mais silenciosa que um velório sem corpo. Todos voltaram a atenção para a mulher misteriosa e a criança. O silêncio era tanto que se podia ouvir o tic-tac do relógio de parede, que, aliás, não tocava há anos, mas naquele dia, até ele parecia tic-taquear mais alto. O pobre padre Tiago estava paralisado. Sua boca estava entreaberta, seus olhos arregalados, e ele suava profusamente. Tentou continuar seu sermão, mas sua voz havia sumido, como se sua garganta tivesse se tornado um deserto. A mulher, com os saltos tilintando no chão da igreja, caminhou pelo corredor como se fosse dona do mundo. E talvez fosse mesmo, porque em questão de segundos, ela se tornou o centro do maior escândalo dos últimos 50 anos de Santa Clara. Ao chegar à primeira fila, ela sentou-se com a criança no colo, alisou seus cabelos, ajeitou sua saia e fitou atentamente o altar. E a criança? A criança simplesmente sorriu inocentemente. Mas de vez em quando, apontava para o padre e repetia, num sussurro doce e comovente: Pai. A missa continuou, mas ninguém conseguia mais ouvir nada. As palavras do padre se dissiparam num murmúrio profundo em suas consciências. E o povo apenas fez o que faz de melhor: observar e cochichar. Dona Mercedes apertava o terço com tanta força que uma das contas se partiu. Dona Rosita fez o sinal da cruz 3 vezes e uma delas foi ao contrário. E eu apenas observei cada gesto, cada gota de suor em sua testa, cada olhar que a mulher me lançava. Na hora da comunhão,
O caos se instaurou. A fila avançava tão lentamente como sempre. As pessoas permaneciam de pé, caminhavam devagar, com reverência. Mas naquele momento, não queriam uma bênção. Queriam saber o que aconteceria quando a mulher chegasse até o padre. Quando chegou a vez dela, quase me levantei da cadeira só para ver melhor. A mulher caminhou até o altar com a criança nos braços e parou diante do padre. Ele tentou manter a compostura, segurando a hóstia com a mão trêmula. Ela estendeu a mão e quando ele tocou seus dedos, nossa! Foi como se ele tivesse sido pego de surpresa. Ele retirou a mão imediatamente. A hóstia quase caiu e o cálice tremeu. Ela então olhou-o diretamente nos olhos e disse, em tom firme, mas calmo o suficiente para ressoar nos corações daqueles que estavam por perto. Tiago, precisamos conversar. Tiago, sem padre, sem cerimônia, sem máscara, perdi o fôlego. E ele? Parecia que ia desmaiar ali mesmo. Mas a mulher não parou por aí. Ela o pegou nos braços e anunciou em voz alta, para que toda a minha igreja pudesse ouvir. Este padre é o pai do meu filho. Amiga, juro que até o sino da igreja tocou sozinho. A multidão congelou. Ninguém piscou. Um bebê falou mais alto que 1000 sermões. Dona Francisca desmaiou no colo da nora. Senhor Ramon deixou cair a bengala. Dona Eduarda começou a rezar em voz alta. E eu, oh, minha filha! Levantei-me, bati na perna com a chinela e exclamei. Eu avisei. Um padre bonito demais causa problemas. Evanir, desesperada, puxou minha saia. Sente-se, Francisca. Pelo amor de Deus, eles vão te excomungar. Nada de me excomungar. Eu é que deveria receber uma medalha por mérito em pesquisa. O padre Tiago tentou falar. Abriu a boca e a fechou. Estava suando, estava gaguejando. A criança, ali no colo da mãe, começou a chorar e a estender os bracinhos em direção ao padre. Pai, nossa menina! Quando aquela menininha gritou papai daquele jeito, foi como se o chão da igreja tivesse rachado. O caos se instaurou. O escândalo foi total. As mulheres devotas se entreolharam como se estivessem presenciando o apocalipse. E eu? Olhei para Evanir e disse, isto é apenas o começo. Ainda há mais surpresas por vir. Lembrem-se do que eu digo. E realmente chegou. Porque a mulher, ainda com a criança nos braços, tirou uma pasta da bolsa, retirou alguns papéis e mostrou-os a todos. Aqui está a certidão de nascimento. Nome do pai, Tiago Ramírez Delgado. Nome completo, com RG, CPF, batina e sem batina. Então ouviram-se gritos, choros e até o órgão da igreja parou de tocar. Ninguém sabia se devia rezar ou correr para ligar para a rádio da cidade. E eu? Lá estou eu, de braços cruzados, com aquele sorrisinho que só quem sabe o que está fazendo sabe dar. O radar da fofoca, minha querida, nunca falha, nunca. Mas o que ninguém esperava era que a história piorasse, porque o padre não aguentou a pressão. Ele fez algo inesperado, mas falarei disso na próxima parte, porque agora minha garganta está seca e preciso de um café e um bolo antes de continuar. Amiga, depois daquela bomba que explodiu no altar, a cidade entrou em estado de choque. Juro! O padre Tiago, com cara de quem tinha visto a Virgem Maria aparecer com um boletim escolar na mão, saiu correndo da sacristia direto para o fundo da igreja e sumiu. Desapareceu como fumaça de vela. A mulher? Ela pegou a criança no colo, ajeitou a saia com toda a dignidade do mundo e saiu pela porta da frente com aquele andar que diz, está tudo bem, eu fiz o que tinha que fazer. E as pessoas? As pessoas estavam lá dentro, como galinhas sem cabeça, vagando sem rumo. Ninguém sabia se a missa havia terminado, se ainda podiam receber a comunhão ou se era melhor ajoelhar e pedir perdão coletivo. Saí da igreja com Evanir, praticamente me arrastando porque minhas pernas tremiam, não de excitação, mas de puro tremor. Eu sabia que essa história demoraria muito até o próximo milagre na aldeia. Primeira parada, o salão de Dona Beatriz, onde, quando não está cortando o cabelo, ela espalha fofocas com um pente no ar. Chegamos lá ainda sob o efeito do escândalo.
Bea! Gritei ao entrar. Faça café, porque o céu caiu sobre a igreja e isso é pecado para todos. A sala, menina, transformou-se num tribunal. Todas as mulheres entraram correndo, uma com um bigode incipiente, outra com bobs no cabelo, e até a senhora Elvira apareceu com o avental ainda molhado de detergente. Todas com a mesma pergunta. É verdade que o padre tem um filho? Acomodei-me na minha cadeira giratória, cruzei as pernas como quem vai dar uma entrevista ao Fantástico e disse: não se trata apenas de uma criança. Há uma história, há drama, há um bilhete, há uma sacola de presentes escondida. E depois há a pior parte, uma mentira no altar. Cada uma começou a contar sua própria versão. Dona Rosita disse que o menino se parecia com o padre. Dona Mercedes jurou que já havia sonhado com ele. E a pobre Evanir simplesmente concordou com tudo, porque até ela estava abalada. Mas o que ninguém esperava era a notícia seguinte. O senhor Baltazar, o sapateiro da esquina, que ouve tudo sem sair da sua oficina, continuou dizendo que viram o padre saindo da cidade com 2 malas no carro. E sabe o que ele disse quando passou pela farmácia? Foi transferido com urgência. Não vou voltar. Menina, houve um silêncio geral. Até a faca de Beatriz parou de fazer barulho. A primeira a falar foi Dona Eugênia. Transferido? Assim de repente, por capricho, sem aviso prévio, nem sequer um discurso de despedida? Ela já pregou sermões demais, Eugênia, respondi. Agora é hora de penitência. E para onde ele foi? Disseram que era para um retiro, mas é um daqueles retiros que nem sequer tem Wi-Fi. Mas você acha que termina aí? De jeito nenhum. No domingo seguinte, quando todos pensavam que a poeira baixaria, que as coisas voltariam ao normal e que a história teria fim, as pessoas se surpreenderam. Chegamos à igreja e, em vez do belo padre, havia um homem baixo e careca de uns 75 anos, com uma voz aveludada como o veludo antigo. Ele parecia mais um abacate maduro do que um padre. Mas a maior surpresa foi quando ele anunciou com total inocência: Irmãos, recebi uma carta endereçada ao antigo padre. Como ele já não está entre nós, isto é, na paróquia, pensei em lê-la por via das dúvidas caso tenha alguma relevância. Simplesmente apertei o braço de Evanir e disse: Fique quieta, mulher. Outra bomba está vindo. E realmente chegou. O jovem padre abriu a carta e começou a lê-la. Era da mulher no centro do escândalo, Tânia. E começava assim: Tiago, escreva esta carta para que todos saibam a verdade que você nunca teve coragem de dizer. Menina, se a igreja já estava silenciosa, com essa frase transformou-se num cemitério. As mulheres devotas arregalaram os olhos, os homens cruzaram os braços e até as crianças, que normalmente brincam com o terço da avó, ficaram imóveis. O pobre padre lia inocentemente, sem saber que estava lendo a segunda parte da novela que ninguém pediu, mas que todos queriam ver. Tânia disse na carta que nunca quis nenhum escândalo, que só ia à igreja porque o filho perguntava pelo pai, que estava cansada de se esconder, de esperar, de viver como um pecado secreto, que conhecia Tiago antes de ele ser padre, que o amava como homem, não como padre, que só queria que o filho tivesse o direito a um pai de verdade. E você sabe como a carta terminou? Não espero que você volte, mas espero que um dia nosso filho possa dizer: meu pai teve coragem. Nossa, menina! Meu coração até tremeu naquele momento. O velho padre fechou a carta lentamente, coçou a cabeça e disse: Meus irmãos, eu acredito que esta carta era pessoal. Mas, agora que foi lida, vamos orar por esta família. Eu mal conseguia respirar. Ficava pensando: será que essas pessoas ainda acham que a novela acabou? O que elas não sabem é que a próxima temporada está apenas começando. Mas isso eu conto na próxima parte. Menina, depois daquela missa com a carta aberta e a purificação da alma, a cidade deixou de ser cenário de novela e se tornou um campo de batalha. Porque agora, minha querida, não era só fofoca. Era uma disputa ideológica.
e o campo de batalha oficial, a sala de estar de Dona Beatriz. No dia seguinte, claro, fui a primeira a chegar. Evanir veio depois de mim, com pão doce e 1/3 na mão, porque dizia que era preciso se proteger espiritualmente daquele furacão de língua afiada. Entrei e gritei: Beatriz, tire esse secador de cabelo da Rosita e dê um café para ela, porque a carta da Tânia de ontem foi mais reveladora do que a confissão de uma devota arrependida. Em menos de 10 minutos a sala estava lotada. Cada um tinha sua própria versão dos acontecimentos. E então, minha querida, a cidade estava oficialmente dividida. 2 lados, o Clube da Compreensão, liderado por Dona Clarita, que defendeu o padre, dizendo que o amor é humano e todos cometemos erros. E nossa equipe, o Mandamento da Verdade, liderado por mim, Francisca, com nossa bandeira tremulando bem alto. Dormir no altar é um pecado duplo. E, como em qualquer boa história, não faltou intriga. Dona Clarita, com aquele ar passivo-agressivo de quem finge paz, mas cospe veneno com uma voz doce, disse: Francisca, às vezes o silêncio é melhor que o escândalo. Clarita, minha filha, o silêncio é bom para a biblioteca, não para esconder seu filho. Evanir tentou mediar a situação. Pessoal, por favor, paz. O importante é a criança. Paz, nada, respondi. Esta criança nasceu do pecado, mas não precisa viver em segredo. Dona Beatriz quase deixou cair a tesoura no cabelo da cliente de tanto rir. Francisca, você devia escrever um livro. Já estou pensando nisso, Beatriz. Título: Entre a Batina e o Berço, a verdadeira história de Santa Clara. E não parou por aí. Naquele mesmo dia, chegou à cidade uma notícia que deixou todos sem palavras. Padres investigadores. Sim, 3 homens de preto, recém-chegados da diocese de Monterrey, com a aparência de quem não tomava café há 3 dias e carregando pastas mais grossas que a Bíblia de um padre. Eles foram direto para a casa paroquial. Ficaram lá o dia todo, vasculhando gavetas, interrogando todos, abrindo envelopes e até entrevistando a cozinheira que preparava o arroz do padre Tiago. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Dona Socorro, que limpava a igreja, veio me contar tudo o que estava acontecendo na praça. Francisca, os padres perguntaram tudo a ela. Até onde ela guardava o dinheiro da coleta. E querem saber sobre as cartas. Eu mostrei a gaveta onde escondia as que tinham cheiro de perfume. E você mencionou a sacola de brindes na terça-feira. Eu te disse. Até te mostrei a marquinha que ele deixou nos móveis de tanto esconder coisas. Amiga, quando as pessoas descobriram que a igreja estava oficialmente investigando, algumas até começaram a orar novamente. Não por fé, mas por medo de serem chamadas a testemunhar. E então veio outra bomba. O padre Tiago não foi transferido para outra paróquia. Ele foi enviado para um convento, mas não um mosteiro qualquer. Um daqueles mosteiros isolados no meio da floresta, onde os sacerdotes vão para retiro silencioso, penitência e arrependimento eterno. Você sabe o que isso significa? Isolamento total, Evanir. Como uma prisão espiritual com vista para a floresta. Desamparado. Coitadinha nada. É o mínimo que alguém merece por esconder a filha e distribuir pancadas como se fossem doces de aniversário. E sabe o que aconteceu? A diocese ficou tão alarmada com as repercussões do caso que se passaram 2 semanas sem enviar um substituto. E a igreja? Sem padre, sem missa, sem coleta. Um noivo teve que remarcar o casamento. Jéssica, filha do padeiro, teve o casamento cancelado porque não havia ninguém para abençoar as alianças. O noivo dela me procurou para resolver o problema. Dona Francisca, você que começou toda essa confusão. Agora meu noivo acha que é um sinal divino para não casarmos. Meu filho, se o seu casamento depende de um padre esconder a criança, ele já estava amaldiçoado antes mesmo da troca de alianças. A igreja se transformou em um campo de batalha. O grupo de Clarita sentou-se de um lado, o meu do outro. O novo padre, ao chegar, um homem idoso, um tanto surdo, perguntou inocentemente:
Por que estão tão divididos? Aconteceu alguma coisa? Clarita respondeu. Os boatos se espalharam e eu gritei. Aconteceu mesmo, padre. Ele simplesmente coçou a cabeça e disse: Ave Maria. Santa Clara nunca mais foi a mesma. O que antes era uma cidade pacífica tornou-se palco de debates, teorias, confissões e alianças desfeitas. Houve até uma campanha para limpar o nome do padre Tiago, liderada por 3 mulheres devotas que juravam que a criança não se parecia em nada com ele. Mas a verdade já estava ali, no altar, nas cartas, nos rostos das pessoas e nos olhos da criança. E tudo isso foi apenas a primeira temporada dessa história. Mas espere um minuto, porque na próxima parte, algo inesperado aconteceu. Um repórter da capital, querendo fazer uma matéria com adivinhe quem? Menina, se você pensa que a história do padre Tiago morreria no silêncio do convento, está enganada. Porque quando parecia que a poeira tinha baixado, quem apareceu? Um repórter da capital, microfone na mão, câmera na mão e um brilho nos olhos de quem farejava um bom escândalo. Ele chegou de terno, mesmo com 40 graus de calor, pedindo testemunhas da verdade. E adivinhem quem ele queria entrevistar primeiro? Boa tarde. Estou procurando uma mulher chamada Francisca. Dizem que ela sabia de tudo antes de todo mundo. Nem o deixei terminar. Segurei seu braço e disse: Sou eu, meu filho. Mas antes de ligar a câmera, deixe-me retocar meu batom. Isso vai bombar no México todo, não é? Evanir quase desmaiou de tanta emoção. Ela me abanou com a tampa da lancheira e sussurrou: Francisca, você vai aparecer no noticiário. Eu já sou o Evanir. Agora eles só estão colocando por escrito. A entrevista aconteceu ali mesmo na praça, com o coreto ao fundo e as galinhas de Dona Rosa servindo de trilha sonora. O repórter perguntou: Dona Francisca, como você descobriu que o padre tinha uma família secreta? E eu, fazendo pose de investigador de filme americano, respondi: Meu filho, o radar de fofocas é mais preciso que um satélite da NASA. Quando um padre é bonito demais, cheiroso demais e misterioso demais, tem algo de suspeito no altar. E não é incenso. Ela riu, anotou tudo e me perguntou: Você tem alguma prova? Tenho uma bala com um bilhete, uma carta lida em voz alta, testemunhas de terça-feira e uma criança gritando papai dentro da igreja. Quer mais provas? Evanir, ao lado dele, simplesmente assentiu com a cabeça e disse: Amém. Outro dia saiu a notícia no jornal da capital. O padre bonito e o escândalo popular, a detetive Francisca revela tudo. Menina, eu sou uma celebridade rural. As pessoas vieram de vilarejos vizinhos só para me conhecer. Uma garota até pediu para tirar uma foto comigo no mercado. Foi você quem descobriu o caso do padre, não foi? Ela mesma, em carne e osso e crochê. Mas nem tudo foi perfeito. A fama também trouxe inveja. Dona Clarita, é claro, ficou furiosa. Ela disse que eu inventei metade da história só para chamar a atenção. Clarita, a inveja é uma doença. E eu não tenho tempo para rezar por você, não. Entretanto, a cidade permanecia em tumulto. O novo padre tentou celebrar a missa pacificamente, mas as pessoas só queriam saber se ele também estava escondendo o filho. Certa vez, no meio da homilia, a senhora Elsa levantou a mão. Pai, com todo o respeito, o senhor é pai? O velho quase caiu do altar. Senhora, eu tenho 82 anos. Se eu tiver um filho escondido, ele já deve estar aposentado. E então as pessoas riram, mas ficaram desconfiadas. Porque depois de Tiago, ninguém mais confiava numa batina limpa. Mas algo partiu meu coração. Tania e o menino nunca mais voltaram. Retornaram a Monterrey e desapareceram de nossa vista. Alguns disseram que ela lhes enviou cartas, outros juraram que ela lhes enviou uma foto do menino com uma mochila, indo para a escola com a legenda: Ele vai estudar para ser um homem decente. Anotei tudo no meu caderninho. Capítulo da Redenção, parte 1. Certo dia encontrei o novo padre lendo a Bíblia sozinho no altar.
Aproximei-me lentamente, sentei-me ao lado dele e disse: Pai, posso lhe dar um conselho? Claro, senhora Francisca. Não seja bonita demais, não cheire muito bem, e se tiver um filho, admita antes de bater nele. Você vai evitar muita dor de cabeça, sabe? Ele soltou uma risada sem humor e respondeu: Senhora Francisca, você deveria trabalhar com pesquisa. Eu trabalho. Aqui no interior, ser fofoqueiro é um serviço público não remunerado. E foi assim que a fama me encontrou. De Dona Francisca, na terceira fila, eu me tornei Francisca, a reveladora dos pecados clericais. Mas minha filha, esta história ainda não acabou, porque havia uma última carta, uma que ninguém esperava. Uma que chegou com o selo da diocese, e não era para mim, era para toda a cidade. E quando a lemos, Nossa Senhora do Apocalipse. Mas falarei sobre isso na próxima parte. Menina, imagine uma cidade que nunca para. Aqui, as notícias não morrem, elas se tornam um eco. E justo quando as pessoas começavam a voltar à missa, sem olhar para a porta, com medo de que outra criança perdida aparecesse, a carta chegou. Não era uma carta qualquer, era oficial, com selo, carimbo postal e tudo mais. Endereçada à paróquia de Santa Clara, mas com o aviso: para ser lida em voz alta durante a missa de domingo. A notícia se espalhou mais rápido que fofoca em funeral. Todos chegaram cedo à igreja, com os cabelos arrumados e os sapatos engraxados. Evanir me cutucou. Francisca, você acha que eles vão falar de Tiago de novo? Se eles não se pronunciarem, o povo se levantará e exigirá. Depois do que aconteceu, a missa se transformou em uma coletiva de imprensa. O padre idoso, a quem apelidamos de Padre Soneca, porque sempre adormecia durante o ofertório, aproximou-se do altar com a carta nas mãos e disse: Meus irmãos, recebi esta carta da diocese. Pediram-me que a lesse com calma e atenção. Peço a vossa atenção. Silêncio total. Até as crianças pararam de mascar balas. E ele começou. Informamos à comunidade de Santa Clara que, após uma investigação interna, os fatos relativos ao padre Tiago Ramírez Delgado foram confirmados. A existência de um filho biológico e o vínculo afetivo que ele manteve durante seu período como sacerdote foram admitidos pelo próprio padre. A multidão exclamou: "Oh!" em uníssono. Evanir apertou meu braço. E eu? Levantei o queixo como quem diz: eu não disse? O padre prosseguiu. O padre Tiago foi transferido para um retiro espiritual prolongado e não exercerá funções sacerdotais pelos próximos anos. A Igreja lamenta profundamente esses acontecimentos e reafirma seu compromisso com a verdade e a confiança na comunidade. Dona Clarita suspirou como se tivesse perdido um galã de novela. Dona Francisca rezou baixinho. E eu? Eu estava em paz, porque a verdade é, minha filha, que eu estava no altar. Mas a carta não terminava aí. Tinha uma última parte, a mais inesperada de todas. Informamos também que a criança, Gabriel, será acompanhada pela rede de apoio social da Igreja e que sua mãe será acolhida, se assim o desejar, nos projetos de apoio mantidos por nossa diocese. Foi aí que as pessoas perceberam. Não era apenas fofoca. Eram pessoas reais. Uma criança com um nome, uma mãe com uma história e um padre com consequências. Após a missa, a igreja se transformou em um salão de debates. Cada grupo queria interpretar a carta de uma maneira diferente. Clarita insistia. Mas ele confessou. Isso prova que ele estava arrependido. Ele não está nem um pouco arrependido, eu disse. Ele só confessou porque foi pego. O verdadeiro remorso significa reconhecer o que aconteceu com o menino na frente de todos. Não correr para o mato para rezar para um pássaro. Evanir suspirou. Coitadinho. Pelo menos agora vão cuidar dele, né? E quem deveria cuidar dele é seu pai, Evanir, não a igreja. Mas já que ele escolheu a batina para o berço, que a batina ore por ele. E ali, naquele domingo quente, a cidade começou a mudar.
As pessoas começaram a ver as coisas de forma diferente. A igreja deixou de ser apenas um lugar de fé e passou a ser um lugar de expectativa. Todos aguardavam o grande evento. Alguns até disseram: "Quem é o próximo? O sacristão está muito quieto." Eu ri, claro, mas por dentro senti algo diferente. Era o fim de uma era. O escândalo, por mais estrondoso que tenha sido, chocou a todos. E quanto ao padre Tiago? Bem, nada mais se ouviu falar dele. Dizem que ele só pronuncia 2 palavras por dia no mosteiro, e mesmo assim, elas sussurram entre si. A cidade seguiu seu caminho, mas com olhos mais atentos e ouvidos mais aguçados, porque agora todos tinham um pouco de Francisca dentro de si. Todos desconfiavam de um perfume caro demais, um sorriso fácil demais e uma missa silenciosa demais. Mas minha história com o padre Tiago não terminou aí, não. Porque alguns meses depois, chegou uma carta, só que desta vez era para mim. E o que estava escrito ali, menina, era arrepiante. Mas é claro, eu conto tudo na próxima parte. Menina, lembra quando eu disse que todo mundo recebeu uma carta da diocese? Pois bem, eu também recebi uma. Sim, para mim, Francisca. Com meu nome completo e tudo, Guadalupe Maria de los Remédios Penha Cruz, que eu só uso em batizados, casamentos e cerimônias civis. No resto do tempo, sou simplesmente Francisca. A princípio pensei que fosse um convite para alguma cerimônia, ou pelo menos uma ameaça formal de Dona Clarita, me acusando de incitar o povo contra a paz espiritual da cidade. Mas quando abri, nossa, quase deixei cair minha dentadura. Foi o próprio padre Tiago quem disse isso. Sim, o homem que desapareceu com 2 malas e meia confissão escreveu uma carta para mim. Minha mão tremia enquanto eu a abria. Evani teve que segurar meu braço. Abri-a devagar, respirei fundo, sentei-me na cadeira da cozinha, tirei meus chinelos, porque revelações são melhor lidas com os pés no chão, e comecei. A caligrafia era linda, cuidadosa, e o perfume, o mesmo que ela usava na missa. Ela começou a carta com: "Francisca, sei que você será a primeira a ler isto, embora eu não vá enviar para mais ninguém. É por isso que quero compartilhar minha verdade final com você. Menina, meu coração está batendo mais rápido do que no dia da liquidação na feira." Ele disse que sabia que eu tinha sacado tudo. Que a princípio ficou bravo comigo, mas depois percebeu que era só porque eu vi o que ele não queria que ninguém mais visse. Um homem tentando ser 2 coisas ao mesmo tempo. Eu amava Tânia antes de decidir me tornar padre. Mas quando entrei no seminário, pensei que poderia apagar o passado com orações. Mas o amor não desaparece. Ele dorme, mas desperta. Eu li e me senti como se estivesse vivendo um romance proibido. Todas as terças-feiras, quando eu ia visitá-los, me sentia dividida. Uma parte de mim queria ficar lá, celebrando a missa, ajudando os outros, seguindo minha vocação. Mas a outra parte queria abraçar meu filho e nunca mais soltá-lo. A carta prosseguia dessa forma, como se fosse uma diatribe, um sermão final. Mas o mais surpreendente ainda estava por vir. Francisca, você não é apenas uma fofoqueira de cidade pequena. Você é uma daquelas mulheres que enxergam o que ninguém mais quer ver. E embora sua língua afiada tenha me exposto, também me libertou. Porque eu jamais teria a coragem de escolher. Eu, um libertador de padres, nem nos meus sonhos mais loucos. E a carta terminava com uma confissão que era ao mesmo tempo dolorosa e bela. Gabriel merece um pai presente. E embora eu não possa mais ser padre, talvez eu ainda possa ser um homem. Estou deixando o sacerdócio. Por enquanto, não sei se voltarei. Mas se você me vir por aqui de novo, não espalhe a notícia. Apenas ore por mim. Menina, quando terminei de ler, chorei. Chorei mesmo. E a Evanir, que nunca tinha me visto chorar, nem mesmo no funeral do meu segundo marido, que Deus o tenha bem longe de mim, ficou estupefata. Francisca, você está bem? Sim, Evanir. Sinto que pela primeira vez
Eu fui a fofoqueira que salvou uma alma. Guardei a carta no meu caderno de pesquisa, que chamei de Arquivo Tiago. Só que agora ele tinha uma capa diferente. Redenção. E digo-vos, depois disso, a minha fama cresceu ainda mais. As pessoas começaram a procurar-me não só para saber da vida dos outros, mas também para partilhar as suas próprias dores. Havia mulheres que confessavam ter sido infiéis, homens que choravam por terem abandonado os filhos, até Dona Clarita veio um dia pedir-me conselhos. Francisca, o que fazemos quando amamos a pessoa errada? Abri bem os olhos. Ei, Clarita, se estiver errado, a gente deixa pra lá. Só continue se tiver certeza de que é amor, e não teimosia com um nome bonito. E ela apenas suspirou. Porque, no fundo, todos nós temos um Tiago escondido dentro de nós. Mas, querida, você acha que eu parei de fofocar depois disso? De jeito nenhum. Meu radar continua ligado, porque um dia, do nada, surgiu um novo escândalo. Só que dessa vez, não foi com o padre, foi com a nora de Dona Efigênia. Mas essa é uma conversa para outro momento. Por agora, deixe-me aproveitar este título que o povo me deu. A mulher que denunciou um padre e salvou uma família. Não fazemos história na cidade todos os dias, não é? Depois daquela carta do padre Tiago, minha fama cresceu como fermento em um bolo bem batido. E veja bem, confesso, não foi ruim não. Para onde quer que eu fosse, as pessoas baixavam a cabeça e diziam: "Bom dia, senhora Francisca. E o que a senhora tem a dizer hoje?" Respondi com um sorriso: "Sinceramente, meu filho, se você vai fazer alguma besteira, faça bem longe de mim. Porque minha língua é mais rápida que uma mensagem de WhatsApp de um vizinho invejoso." A cidade parecia diferente. Parecia até mais desconfiada de tudo, sabe? Um homem que costumava sair de casa dizendo que ia comprar pão, agora era seguido por uma mulher de chinelos macios, caminhando rapidamente. Beata começou a perguntar quantas vezes por semana o padre viajava. O sacristão foi promovido a suspeito honrado. E até o coral da igreja passou a ser vigiado, só por precaução, caso outra Tânia aparecesse disfarçada. Mas, minha filha, o mais impressionante foi a vez das mulheres. A história do padre Tiago comoveu muita gente. De repente, Dona Eugênia, que havia permanecido em silêncio, resolveu falar sobre o marido, que tinha 2 famílias. Dona Rosita separou-se do homem que a traía com a cabeleireira da cidade vizinha, que, aliás, era péssima com a escova. E até Evanir, minha fiel escudeira, confessou um segredo. Francisca, eu já fui a Tânia do padre, sabia? Lembro-me de uma revelação que me deixou sem palavras. O que você está dizendo, Evanir? Quando eu era jovem, havia um jovem padre de San Isidro. Ele era muito bonito. Ele me dizia coisas lindas, mas depois ele se tornou padre e desapareceu. E você guardou isso todo esse tempo? Eu guardei, claro. Nunca tive coragem de te contar. Mulher, você tem ouro guardado e me deixa procurando moedas no chão da praça? Mas eu entendi. Isso era mais do que um simples escândalo. Era a vida real escondida sob a poeira da rotina. E eu, sem querer, fui quem levantou o tapete. Mas a vida, minha filha, mesmo com cartas e escândalos, tem que continuar. As pessoas queriam rir de novo, chorar com o drama alheio e saber quem estava cozinhando feijão com sal demais só para esconder a tristeza. Então, iniciei uma nova missão: organizar os dados da cidade. Criei um mural na minha cozinha com as seguintes categorias principais: casos resolvidos, mistérios em andamento, fofoca leve, você pode espalhá-la, fofocas pesadas que só se espalham na sala de aula. E sabe o que eu entendi? Que Santa Clara tem mais história do que uma biblioteca antiga. E não se trata apenas de história envolvendo padres. Há casos de neta que fugiu com o leiteiro, uma mulher que demitiu o marido e foi morar com a irmã, para ajudar com as contas. Contas, é? Eu sei. Sogra fez macarrão com laxantes para acabar com o relacionamento do filho. Em outras palavras, o escândalo do padre foi simplesmente o pavio.
A verdade é que a cidade estava cheia de panelas de pressão prestes a explodir. E quando uma explode, as outras perdem o medo. Mas o mais bonito foi ver as pessoas conversando mais. Elas não estavam apenas fofocando. Estavam realmente conversando. Estavam desabafando. Estavam expressando o que sentiam. Estavam compartilhando medos, raiva, frustrações e até sonhos. Houve até quem me procurasse, não para saber da vida alheia, mas para pedir conselhos. Dá para acreditar? Francisca, estou pensando em me divorciar, mas tenho medo do que as pessoas vão dizer. Minha filha, as pessoas vão falar de tudo, até se você colocar banana no seu feijão. Viva a sua vida! Porque é você quem decide o que acontece com o seu travesseiro, não seus vizinhos. E sabe, amiga, comecei a entender tudo. Talvez eu não fosse apenas a fofoqueira da cidade. Talvez, só talvez, eu fosse a memória viva das mulheres de Santa Clara. Porque cada história que eu ouvia, cada desabafo, cada lágrima escondida por trás de um sorriso, eu anotava tudo. E não era para compartilhar, mas para entender que por trás de cada segredo existe uma alma clamando por ajuda. Mas olha, não fique todo sentimental, porque a próxima fofoca que vai vazar envolve a nova professora da escola, o motorista do ônibus escolar e uma carta perdida que foi parar no caderno errado. E, amiga, consegue imaginar a bagunça que isso vai dar? Mas não se preocupe, contarei tudo na próxima parte. Menina, se você pensa que só padres bonitos são capazes de causar escândalo, pegue minha mão porque agora a fofoca se espalhou pelo mundo acadêmico. Quem diria que a escola da aldeia, um lugar para ditados, lanches e o hino nacional, se tornaria o cenário de um romance proibido? Tudo começou quando uma nova professora chegou a Santa Clara. Jovem, bonita, impecavelmente vestida, com o cabelo cuidadosamente preso em um coque e aquele olhar que dizia que ela sabia a resposta para qualquer pergunta antes mesmo de você fazê-la. Seu nome? Senhorita Gimena. Que mulher elegante! Ela veio do exterior, da capital, dizendo que queria ensinar com amor e disciplina. As pessoas a adoravam. As mães estavam encantadas. Os alunos nem tanto, porque a mulher era firme. Mas ela era tão bonita, sabe? Até o sacristão se matriculou num curso de alfabetização só para ter aula com ela. Até agora tudo bem. O problema começou quando surgiram os rumores que a senhorita Gimena estava trocando bilhetes com o motorista do ônibus escolar, o senhor Esteban. Ele, por sua vez, é um homem tranquilo, de rosto liso, na casa dos 50 anos, que sempre usa um boné azul e uma camisa social impecavelmente passada. Viúvo, sem filhos, educado, pontual e, segundo os rumores, dotado de um charme discreto. No início, ninguém ligava. Esteban passava na escola todos os dias, deixava as crianças e ia embora. Mas depois de algumas semanas, ele começou a aparecer por lá. Ficava conversando com a professora, ajudando a carregar caixas, arrumando as cortinas da sala dos professores, aquelas coisas que um homem só faz quando está se esforçando. E então ocorreu o erro fatal. Um bilhete, sim, uma conta, escrito à mão com letras arredondadas, caiu no chão e parou bem no caderno de Joaquincito, o garoto mais fofoqueiro da 6ª série. Ele abriu, leu, seus olhos se arregalaram e, como qualquer aluno precavido, entregou diretamente para a mãe. A mãe? Dona Rosilda, uma mulher que grita até em sussurros. Ao ler o bilhete, causou tanto alvoroço que se ouviu até na praça. O bilhete dizia: Esteban, quando você me olha assim, eu até esqueço a tabuada. Te vejo no depósito às R$17. Traga aquele chocolate que só você sabe escolher. Jota, menina, limpando o quarto. Não bastava esconder, tinha que ser simbólico. Dona Rosilda foi direto à escola, jogou o bilhete na mesa do diretor e gritou: É esse tipo de aula que você vai dar para a minha filha? Porque se for, vou matriculá-la em um açougue, onde pelo menos os cortes são limpos. O pobre diretor, sem saber o que fazer, chamou a senhorita Gimena, que negou tudo. Ficou vermelha, seu queixo tremeu, mas jurou de pés juntos que o bilhete era
Brincadeira de criança! Você está brincando? Com mensagens para adultos e chocolates personalizados? Eu sei! Naquele mesmo dia, a fofoca se espalhou como um raio. Chegou ao salão de cabeleireiro, à padaria, ao grupo religioso e até ao sistema de som do supermercado. Atenção! Devido a um incidente não identificado, as aulas da tarde estão suspensas hoje. É claro que acompanhei as notícias e fiquei sabendo de tudo. Esteban, o motorista, assumiu o controle da situação. Disse que sim, estava apaixonado pela professora, mas que nunca havia sido próximo dos alunos. Que o bilhete havia surgido por acaso, que seu amor era puro, limpo e repleto de harmonia pedagógica. Eu amo Jimena como se ama um livro novo, Dona Francisca, ela me disse. Com cuidado, com medo de estragá-lo, mas ansiosa para devorar cada página. E eu, comovido, respondi: bem, só espero que este livro não termine com uma nota ruim e uma ligação para a diretoria. Mas aí chegou o conselho escolar. Sim, a população decidiu realizar uma audiência pública para tratar do assunto. Então fomos até o pátio da escola, com cadeiras enfileiradas e um microfone conectado ao megafone do rádio. Um deles disse: isso é um absurdo. O romance acontece na pista de dança, não no quadro negro. Outro respondeu: mas eles são adultos e se amam no tempo livre. E me chamaram a mim, que nunca falto a uma reunião, para dar minha opinião. Subi no camarote e disse: meus amigos, sejamos honestos. Depois do que passamos com o Padre Tiago, esse romance é praticamente um conto de fadas. Pelo menos esse casal não está prometendo celibato. Eles só querem viver um amor com chocolate sem pecado. Aplausos. Até Dona Rosilda, na esquina, baixou a placa que dizia: fora Jimena. E o veredito? Esteban continuou dirigindo. Jimena continuou dando aulas. Mas agora, ambos se assumiram publicamente, com a aprovação da comunidade. E onde aconteceu o primeiro beijo oficial deles como casal? Na praça, na frente de todos, acompanhado de um buquê de flores e um chocolate artesanal com os dizeres: para você, que sempre me guia pelo caminho certo. Nossa, que romântico! Até eu chorei. A Evanir me ofereceu um lenço, e tudo o que eu disse foi: viu? Nem toda fofoca termina em tragédia. Algumas terminam em amor correspondido. Mas espere, porque na próxima parte eu conto como foi. Inauguração do Cantinho da Verdade da Francisca. Um projeto que nasceu depois de tantas pessoas me pedirem conselhos. E amiga, nem mesmo uma psicóloga da capital lida com tantos segredos quanto eu. Moça, depois de tanto escândalo, confissão, romance proibido e passagem aérea, o pessoal de Santa Clara começou a me procurar, não só por curiosidade, mas por necessidade emocional. Sim, porque você acredita que um dia a filha de Dona Nélida me parou na feira e me disse: Senhora Francisca, a senhora deveria abrir um espaço para ouvir as pessoas, tipo uma sala de escuta, um lugar sagrado para fofocas com propósito. Achei uma ideia maravilhosa. Então isso significa que, além de fofoqueira, agora sou conselheira? Sim, né? Só falta a placa. Uma placa de carro? Bem, eu comprei uma. Mandei fazer uma com letras douradas e tudo mais. Ficou assim: o Cantinho da Verdade de Francisca. Aqui ouvimos com o coração e respondemos com a língua. Coloquei 2 cadeiras na minha varanda. Uma almofadinha, café fresco, uma toalhinha de crochê e uma lata de biscoitos Maria. Comecei a servir, mas nossa! Eu não esperava por essa. Na primeira semana eles vieram. Dona Eliette confessa que rouba sabonete da filha quando vai visitá-la. O senhor Tibúrcio está chorando porque ama a ex-esposa de sua atual esposa. Rosângela, que disse que certa vez adicionou sal em excesso ao almoço da sogra de propósito. E lá estava eu, ouvindo tudo, com a cara de uma freira aposentada e o coração de uma mãe que já viu de tudo. Mas houve um caso. Ah, esse me pegou! Chegou um rapaz novo à cidade, de pele escura, olhos tristes e barba. Sentou-se, tomou um gole de café, olhou para mim e disse: Dona Francisca, eu sou o irmão da Tânia. Nossa, minhas pernas quase cederam. Respirei fundo
e pedi para ela fazer de novo. E ela fez. Irmão de Tania, mãe de Gabriel. E o que te traz aqui? Vim agradecer, porque se não fosse por você, minha irmã ainda estaria presa em uma mentira. E meu sobrinho, crescendo sem poder dizer pai em voz alta. Isso me emocionou. Mas ela continuou. E também vim para lhes dizer que Tiago agora se chama Simão, ele abandonou o sacerdócio definitivamente. Mora na cidade e trabalha como professor de história. Discreto, mas presente, busca Gabriel na escola todas as sextas-feiras. Aos poucos está se tornando pai. Eu não sabia se chorava, ria ou escrevia tudo em um livro. E a Tânia? Ela está bem, forte, discreta, mas grata. Ela disse que se algum dia voltar, vai querer te abraçar. Nossa! Meu coração afundou. Foi como se o ciclo tivesse se completado. Mas não terminou aí. Ao final daquela tarde, depois de atender a irmã de um marido que fingia trabalhar, mas só ia ao bar, sentei-me na varanda e escrevi no meu caderno. Hoje entendi que a fofoca, quando compartilhada com a pessoa certa, se torna um presente bem-vindo. E quando compartilhada com amor, se torna curativa. A fama do Cantinho da Verdade cresceu tanto que até a rádio local fez um jingle para ele. Problemas? Segredos? Vá ver a Francisca. É mais barato que terapia e mais eficaz que chá de boldo. Agora, todos os sábados, faço um turno de escuta. Das 14 às 18, e tem chá, café, biscoitos e, claro, verdades ditas com carinho e uma pitada de sarcasmo. Porque eu, Francisca, aprendi que, às vezes, o que as pessoas mais precisam não é esconder o segredo, é encontrar alguém que ouça sem julgar. E confesso, sinto-me útil. Sinto que, com minha língua afiada e meu coração terno, estou fazendo o bem. À minha maneira, claro. Mas espere, aqui vem a última parte desta história. E vou contar como a recebi. A visita mais inesperada da minha vida. Ela bateu à minha porta numa tarde de domingo, com uma flor na mão e uma verdade escondida no coração. E não foi o padre. A tarde de domingo em Santa Clara é aquela quietude sagrada, o cheiro de pão doce no ar, um cachorro dormindo na sombra e o rádio tocando um bolero antigo. Eu estava lá, sentada na varanda do meu Cantinho da Verdade, bordando uma almofada com a frase "fofoca com fé", quando alguém bateu na porta. Levantei-me devagar, arrastando meus chinelos, e fui ver quem era. E nossa, quase deixei a agulha cair. Diante de mim, vestida de forma simples, com o cabelo preso e um sorriso sereno, estava Tânia. Sim, em si a mulher que deu início a toda essa novela, que se tornou um escândalo nacional, a mãe do pequeno Gabriel, e por um tempo, a sombra silenciosa do nosso altar. "Posso entrar?" perguntou ela, segurando um buquê de flores silvestres. "Você consegue, mulher! Você não entra! Você só fica andando por aí! A casa sempre foi sua! Sentamo-nos na varanda." Ela me entregou as flores e sorriu. "Eu trouxe isso para você." E algo que foi muito difícil para mim dizer. Obrigada. Sabe, aquilo me emocionou. Não sou de chorar por qualquer coisa, mas aquele obrigado estava repleto de verdade, perdão e história. Tânia, você mudou a cidade inteira. Você mudou a vida de tantas pessoas, inclusive a sua. Ela assentiu com a cabeça, olhando para o horizonte. Tiago agora é apenas Lúcio. Ele me encontra toda sexta-feira no parque, busca Gabriel e passa o fim de semana com ele. Não somos mais um casal, mas somos uma família. Um tipo diferente de família. Uma família em potencial. E você? Eu? Estou estudando, quero ser assistente social. Acho que posso ajudar outras mulheres que passaram pela mesma coisa que eu. Nossa, menina! Meu coração quase derreteu. A mulher que era vista como um pecado ambulante agora queria ser um instrumento de cura. Tânia, você não sabe, mas seu nome já está na minha almofada de conquistas. Ela riu. E para isso eu nem precisei me tornar um santo. Não, ele não é um santo, mas é um símbolo, sem dúvida. Ficamos lá por horas. Ela nos contou histórias sobre a cidade,
sua nova vida, seus sonhos. Gabriel estava com a avó naquela semana, mas me mandou um desenho. Uma senhora com um coque e óculos, segurando uma placa que dizia Detetive da Verdade. Ele me desenhou com uma capa de super-heroína e tudo. Ele diz que você é como um justiceiro, que você ouve as pessoas e depois resolve tudo com sua língua mágica. Linguagem mágica? Meu Deus! Espero não repetir isso na escola. Mas veja bem, minha filha, naquela tarde eu entendi de uma vez por todas. Minha história não era apenas sobre expor o escândalo de um padre. Era sobre abrir espaço para que a verdade viesse à tona, mesmo quando carregada de dor, medo ou vergonha. O objetivo era mostrar que não precisamos esconder nossas vidas para viver em paz, que às vezes conversar é o primeiro passo para a cura, e que toda cidade, por menor que seja, guarda histórias que merecem ser contadas em um filme. Ela só precisa de alguém disposto a ouvir. Hoje, meu cantinho da verdade continua firme e forte. Tem fila, tem lágrimas, tem risos, tem café forte e palavras sinceras. E tem uma placa nova na parede, um presente da Tânia, escrita à mão e emoldurada com letras bordadas. Aqui, a verdade não é punição, é libertação. Então, se algum dia você passar por Santa Clara, procure a casa com a varanda azul, o cheiro de biscoitos e o som de um rádio antigo. Sente-se comigo. Conte-me sua história. Prometo que ouvirei com atenção e, talvez, eu transforme sua dor em liberdade como Francisca fez. Porque no fim das contas, querida, a verdade é que fofoca não precisa mais ser escondida. Agora me contem o que acharam dessa história que parece saída de uma novela. Escrevam nos comentários, eu adoraria ler. E se inscrevam para mais histórias, caso me chamem de novo para contar outra. Adorei fazer parte desse negócio online e agora a velhinha está na internet. Até a próxima, beijos!